tinha um circo, o Gran Circo Norte-Americano, em dezembro de 1961. E era o último espetáculo dele, né, que ele ia sair já, né, do local. E aí, na construção, na montagem do circo, como o circo era muito grande a equipe não era suficiente para a montagem, o dono do circo ele contratou pessoas. E ele contratou uma pessoa que era uma pessoa de má vida. Tinha problema com a polícia, era drogado, etc, né? E ele descobriu, no terceiro dia que o cara estava trabalhando, ele mandou o cara embora. E o cara falou que ia se vingar. Eu vou me vingar. E aí ele chamou mais 2 para ajudar ele na vingança. Então ele esperou o circo montar. Na última sessão que tinha, né? O que ele fez? Ele tocou fogo na lona do circo. E a lona do circo era uma lona experimental, uma modernização de equipamento, e a maior parte dela era plástico. Então, aquilo pegou fogo de repente, entendeu? E tinham mais de 1.000 pessoas dentro do circo. E o que aconteceu? Tinha um elefante lá dentro do circo. E esse elefante ficou tão desesperado com aquele fogaréu todo, aquela correria, a gente se pisoteando, morrendo crianças, né? E esse elefante rompeu a corrente que estava segurando ele e abriu uma parte do circo, onde muitas pessoas se salvaram, inclusive. Mas a lona incandescente caiu sobre o restante. Então foram mais ou menos 600 a 800 pessoas, né? E a maioria eram crianças. Então, o Humberto de Campos, ele traz nesse livro Cartas e Crônicas, né? Está até marcado, a história dessa tragédia. Então, todas aquelas pessoas que estavam naquele momento, inclusive as crianças, eram aquelas pessoas que quando em Lyon tinha aquelas, vamos dizer assim, espetáculos naquelas arenas, aonde eles estavam geralmente, porque foi logo após Cristo, né? Eu tenho escrito aqui, foi no primeiro século depois do Cristo, né? Então, tinha muitas pessoas que aderiram ao cristianismo, aderiram a Jesus. Então, eles não gostavam disso. Então, como vinha um militar de importância muito grande, de volta lá para Lyon, né? Eles queriam dar um espetáculo. Então eles falavam assim, vamos ajustar essa arena, ou melhor, vamos presentear esse nosso irmão que está chegando com algum espetáculo, né? E aí, então vamos trazer as dançarinas para dançarem para eles e tal. Não, mas ele já está muito acostumado com isso. Vamos trazer os palhaços, os trapezistas, etc., né? Não, ele também já está acostumado com isso. Aí, de repente, alguém grita assim, morte aos cristãos. E aí, a pessoa que estava promovendo tudo isso ouviu, falou, olha a ideia. Aí deu a ordem a todos aqueles para que buscassem os cristãos em toda parte, saíssem à noite pegando os cristãos, matavam, faziam todas as atrocidades imaginárias nossas. E os que sobraram, crianças, velhos, sabe, adultos e tudo, eles levaram para essa arena, espalharam óleo na arena e botaram os cavalos velhos, que não serviam para mais nada, e mandaram entrar em fila todos aqueles cristãos que foram resgatados, pegados, né, presos, e colocaram todos lá, fecharam as portas e tocaram fogo, e todo mundo aplaudindo. Aquela tragédia. Era cristão morto, pisoteado, queimado, pisoteado pelos cavalos, e queriam fugir, não dava. Bom, final das contas, após 1.800 anos, aqueles que estavam na plateia, batendo palma e dizendo morte aos cristãos, desencarnaram nesse circo. Isso contado por Humberto de Campos. Então você vê, o resgate coletivo. Então, aqueles, às vezes, poderia até ter pessoas que
vamos dizer assim, não tinham quase que muita raiva de cristãos, mas não gostavam deles, porque a religião antiga, né, antes de Jesus, a mosaica, era muito rígida, né, e não permitiam outra saída. E quando Cristo veio, ele modificou tudo, ele revolucionou a terra. Tanto é que hoje nós estamos falando dele aqui, né, ao vivo e a cores. Então, morte aos cristãos. Agora, antes, o pessoal não tinha medo de dizer que era. Esses que morreram não tinham medo de falar, não, eu sigo Jesus, eu sigo o cristianismo, aquilo que Jesus pregou, principalmente nos seus evangelhos, pelos seus profetas, no Sermão do Monte. Então, nós seguimos, mesmo que nós morramos. Então, não tem essa aqui. Agora, imagina nós hoje. Será que a gente faria a mesma coisa? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.